Bom dia, meus queridos, graça e paz. Estamos hoje mais um dia estudando a palavra de Deus e hoje nós vamos meditar na lição 4, o Cristo cósmico. E a nossa base bíblica se encontra em Efésios, capítulo 1, verso 3, que nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo vai escrever essa carta aos Efésios, né, que era a capital da província da Ásia, que se situava a 1,5 km do mar Egeu. Era no templo de Diana, Artemis, e era importante para o comércio da cidade, porque o mundo mediterrâneo o considerava como uma instituição tão sagrada e impecável, e se tornou o principal estabelecimento bancário de toda a Ásia Menor, né? Então, era um lugar muito influente, e o apóstolo vai ter o cuidado de escrever essa carta pela vontade de Deus, lógico, e vai escrever então para Éfeso, em Éfeso, né, aos fiéis em Cristo Jesus, a igreja de Jesus Cristo. Então, nós vamos falar hoje sobre o Cristo cósmico. Então, a obra de Cristo tem uma dimensão muito profunda do que nas nossas igrejas costumam abortar. Ela é mais que o salvador das almas e das pessoas. É o Senhor do universo, criador da nova ordem de Deus. Em Efésios, Paulo vai falar do mistério da vontade de Deus, que não fora revelado antes, mas só agora Deus uniu os judeus e os gentios e todas as coisas, tanto do céu quanto da terra, que hão de convergir em Cristo. Quero dizer que nós estamos estudando as cartas paulinas, né? O autor dessa revista é o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, e são lições abençoadíssimas, queridos, que tem nos abençoado muito, dessas lições das cartas paulinas, né, do apóstolo Paulo, em que nós vamos aprender muitas coisas. Como eu gosto de dizer, o apóstolo Paulo é um dos maiores teólogos sistemáticos da Bíblia, né? Ele vai sistematizar os estudos e nós podemos aprender muitas coisas com a palavra de Deus, né? Então, tudo terminará nele, tudo começou nele. Segundo João, nós vamos observar isso, capítulo 1, verso 3. E ele tem uma dimensão cósmica. Esse mistério é a manifestação pela igreja aos principados e potestades espirituais. A igreja vai ensinar às potestades um mistério de Deus, que começa pela união dos homens e termina no destino do universo. Em Cristo, Deus está criando não apenas um novo povo, uma nova raça, um novo mundo, mas um novo mundo, né? Melhor dizendo, mas um novo mundo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Criatura, no grego kitsis, quer dizer que em romano refere-se ao mundo criado. Então, buscando no original no grego, ele vai dizer que é o mundo criado. Seu sentido em 2 Coríntios 5,17. É mais que moral. Não é se alguém está em Cristo, não bebe, não fuma, não adultério. É cósmico. Se alguém está em Cristo, faz parte do novo mundo de Deus. Quando Jesus Cristo foi questionado, você não é o rei dos judeus? Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Isso soou como uma coisa assim, mas ele não tem reino aqui, né? É de outro mundo? Como assim, né? Ele é o Senhor do universo. E a gente não estava o povo daquele contexto não estava entendendo o que ele estava querendo dizer, não é verdade? Então, nós, a igreja, somos o início do novo mundo que Deus está criando. Como eu gosto de dizer aos queridos da igreja Ebenezer, que nós somos sinalizadores do reino de Deus. Começa aqui. O reino de Deus começa aqui. Agora, quando nós nos convergimos ao Evangelho de Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então nós nos tornamos uma nova criatura e começamos a fazer parte desse novo mundo em Cristo Jesus. Então, não apenas novo povo, nova raça, mas um novo mundo. Aldous Huxley ele vai escrever que admirável novo mundo, onde mostrava um novo mundo produto da tecnologia. E Mao Tse-tung quis criar um novo homem, um produto político.
Mas o novo homem, o novo mundo surgem em Jesus. É a obra divina, em Cristo, não humana. Então, no primeiro ponto que nós podemos observar é que Cristo é o autor e sustentador da criação. Naquele contexto em que Jesus estava desenvolvendo seu ministério, ele foi aguardado, né? Os judeus aguardavam, os judeus ortodoxos, a vinda de um rei político, né? Como diríamos, um rei. E Jesus vem de rei servo, ele vem para servir. E ele vai quebrar todos os paradigmas em se colocar na função de servo, em servir. No entanto que Jesus vai curar, Jesus vai libertar, Jesus vai restaurar, ele vai transformar, como faz até hoje, todas essas características de Jesus Cristo, mas ele vai deixar bem claro, eu vim para servir, e eu vim para dizer que eu sou a salvação do mundo. Ele vai dizer que é o pão da vida, ele vai dizer que ele é a água viva, ele vai dizer que ele é a luz do mundo, ele é o sal da terra, ele é a transformação, ele é a vida, e ele é o acesso da vida eterna. Para que nós podemos ter acessibilidade ao Pai, nós precisamos conectar através de Jesus Cristo. É o elo de ligação, como eu gosto de dizer, o religare. Então, o pecado alterou as relações do homem com Deus. Então, se nós observarmos com o próximo em Gênesis 3,16, ele vai dizer, né, que com a tua natureza, Gênesis 3, 17, 18, ele teve uma dimensão cósmica. O bom mundo de Deus, né, foi desordenado, e o mundo em que vivemos não é o mundo ideal de Deus. Porque adentrou o pecado. O pecado adentrou o mundo e nós podemos observar desta maneira. Então, o mundo em que vivemos não é o mundo ideal de Deus. Não plantamos urtigas nem ervas daninhas, elas surgem. O trigo não brota espontaneamente, tem que ser cuidado. A natureza não nos é benéfica, mas também hostil. Ela não nos dá água e alimento, mas também terremotos, secas, furacões. Ela não é sábia, como diz a ecolatria moderna da nova era. É uma força cega e irracional. Vivemos da natureza dela, Gênesis 2,7. Mas ela nos é hostil, Gênesis 3,18. Ela nos traz a ideia de estar refazendo o mundo, incluindo aí a nossa relação uns com os outros e também com a natureza. Em Efésios, é considerado como a rainha das epístolas, Efésios é considerada a rainha das epístolas, e onde o gênio de Paulo mais brilha. Colossenses é considerado sua irmã gêmea. Nessas suas duas cartas, a cristologia, o ensino sobre Cristo, muda de função, ele vai mudar de modo funcional. Como Cristo funciona para a igreja, para a ontológica, como Cristo pode ser absoluto, e o autoestima sempre existente a razão das coisas. Então, Cristo de Efésios está assentado nas regiões celestes, como a gente acabou de ler em Efésios 1:3, que vai dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele é o Senhor desse século que há de vir. Então, o século no grego vai dizer aeon, que significa mais de 100 anos. Então significa uma ordem, um tempo, uma idade. Então é uma era. Cristo é o Senhor desta era que há de vir. Então tudo foi feito por ele e para ele. Então todas as coisas são de convergir para ele. A expressão todas as coisas merece especial atenção, porque no grego vai dar uma ideia de não é neutro, não masculino nem feminino, nem agente, não é agente, é coisa. Então, refere-se ao mundo material. Ele está desintegrado. A queda o afetou. Jesus veio reordená-lo. Sua obra foi incluir e recolocar o mundo material em ordem. Cristo está assentado nas regiões celestes, e para ele o mundo tudo converge e nele tudo termina. Eu gosto de dizer que a Bíblia é cristocêntrica. Ela vai sinalizar desde Gênesis até Apocalipse sobre as funções, características, desígnios e o desenvolvimento
da vida, ministério e ação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele vai ser vai ser o início, o meio e o fim de toda uma história, de uma trajetória, em que nós vamos aprender muito, porque o homem, lá no início, ele era perfeito. E ele vai pecar e vai romper o elo com Deus, em que Jesus vai ser sinalizado em Gênesis 3,15 para fazer nessa nova função de trazer de volta o homem à salvação, salvá-lo, para que pudesse ter, como eu disse, a acessibilidade aos bens, né, os direitos mesmos de Cristo, porque Jesus Cristo propriamente vai nos amar e se entregar por nós, para que nós pudéssemos ter esse acesso. Mas ele se encontrava desde o início, no início de tudo, assentado no trono ao lado de Deus Pai. João 1,1 vai falar isso, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele vai vir se transformar na forma de carne uma pessoa para que pudéssemos estar aqui hoje salvos. Então, Jesus ele é o rei do universo. A tua glória enche a terra, a tua glória enche o céu. É uma música até mesmo conhecida, né? Segundo ponto que nós podemos observar é o novo mundo de Deus. Embora bem sustentada em Paulo, essa ideia não foi inventada por ele. Pelo contrário, ela não é estranha aos demais autores da Bíblia. Nós vamos ler na visão de João, e o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois, essas coisas são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21:5. Agora vem o novo mundo que Deus está criando em Jesus. No final da Bíblia, em Apocalipse, especificamente 22, é quando a obra de Cristo chega à sua consumação. O Éden está de volta. Em Gênesis 3, o homem foi expulso. E Apocalipse ele é readmitido. Vocês estão entendendo o que eu falei? Do início e do final, Jesus ele vai sinalizar lá no início, pode deixar que eu vou lá e vou fazer o que o Senhor está me confiando, o Pai, né? Para poder religar o homem ao Senhor. E ele vai completar isso lá em Apocalipse 22, readmitindo o homem como criação, obra-prima do Senhor, a sua origem, né? Então tudo que se perdeu na queda recupera-se em Cristo. Glória a Deus, aleluia! Jesus Cristo veio para nos trazer de volta a salvação. Querido, a função de Cristo é primordial, essencial. E o apóstolo Paulo vai sinalizar isso à igreja de Éfeso com muita sabedoria, dizendo que o Cristo que nós cremos, ele não é um Cristo material, mas ele é um Cristo cósmico. Ele está assentado, ele está acima de todas as coisas do universo. Ele é o rei do universo. Então, Jesus, no caso, tudo que se perdeu na queda recupera em Cristo e reaparece a árvore da vida em Apocalipse 22:2. Vamos observar esse texto. Vou estar lendo com os irmãos aqui rapidinho. Apocalipse 22:2, que vai nos dizer assim, ó. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Glória a Deus, não é? Então, isso vai acontecer, e o que perdemos com a queda nos é devolvido em Cristo. O novo mundo traz uma natureza totalmente benéfica, água, alimento, saúde, as perfeitas provisões de Deus. A razão é porque agora as primeiras coisas são passadas. Cristo refez o mundo. E isso nos chama para um terceiro ponto de observação dessa lição, é que em Efésios 1:22, nós vamos ler aqui, é que sujeitou todas as coisas em seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, vemos que todas as coisas foram subjugadas a Cristo, inclusive as do mundo vindouro. Então, ele as deu à igreja. Isso é fantástico, porque a igreja não é o lugar onde vamos, mas não é uma instituição humana ou social. Ser igreja é mais que entoar cânticos e apresentar programas especiais. É fazer
parte do povo do novo mundo de Deus, sendo a ponta da lança, mas é também reinar com ele. No momento a igreja é militante, mas um dia ela será triunfante. Já foi tema até de sermão na nossa igreja. Igreja militante, igreja triunfante. Nesse momento nós estamos militando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós continuamos militando como igreja, mesmo o templo não estando aberto para as reuniões públicas, mas nós continuamos avançando na pregação, na ministração da palavra, do evangelho, no cuidado, no trato com os irmãos, uns para com os outros, em oração, propagação do evangelho. E isso nos traz alegria no coração, porque um dia nós vamos triunfar no Senhor. É receber a chave da vitória e dizer: valeu a pena, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, que será consumada no autor Jesus Cristo, autor e consumador da minha e da sua fé. Querido, no momento nós podemos observar que um dia a igreja militante será triunfante. Então isso todos nós sabemos, mas triunfante de quê? De problemas, de lutas humanas, de problemas e de contrariedades desse mundo? Não, a igreja será triunfante sobre o poder do mal e o caos no mundo. Por fim, se nós observarmos Lucas 10, 19, vai falar que ela recebeu poder para pisar escorpiões, símbolo do mal. A igreja será vencedora sobre todo o poder maligno. Sua vitória será global. Ela julgará o mundo e o mal com o Senhor, triunfante, e desfrutará da vitória de Cristo. Nosso triunfo, querido, não é apenas para essa vida, mas é para a nova ordem de Deus, para o novo mundo que Cristo Senhor do universo está criando. Ela desfrutará de novos cosmos e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. A salvação não é mais que libertação do fogo do inferno. É a identificação com Cristo e lugar de honra no novo mundo do Senhor. Nós os desfrutaremos. Em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8, 37. Querido, que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de refletir com você no para pensar e agir, né? Primeiro, que o pecado é um desastre. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo, e com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus. Cada crente deveria fugir do pecado, pois ele traz perturbação da ordem que já é frágil. Segundo, nós observamos nessa lição que a obra de Cristo é destruir do pecado e do seu autor, e ele construirá um novo mundo. A igreja é a ponta da lança desse projeto de Cristo. Nós, como eu disse nessa lição, somos sinalizadores do reino de Deus. Quando nos convergimos ao evangelho de Cristo, nós fazemos parte desse novo mundo, desse novo povo, e constitui o rei Cristo Jesus. E essa nova ordem de Deus não é apenas moral, mas é cósmica. Como esses elementos se desfazendo e um novo mundo chegando. E nós podemos esperar não apenas um novo céu, mas um novo universo, um novo mundo, em que a paz e a justiça reinarão, porque o pecado não mais existirá. Assim como no Éden não existiu o pecado. Cristo foi preparar para a gente esse novo lugar. Não num quartinho, mas num novo mundo. Que Deus te abençoe, querido. Seja grandemente abençoado nessa lição de hoje. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, marca o sininho. Seja grandemente abençoado. Um abraço aqui do Pastor Renan para você, para a tua família. E daqui a pouco nós vamos estar, lição 5, vamos continuar caminhando nesse aprendizado das cartas paulinas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.